Salve, salve, cachorros de feira, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Você que está no YouTube está me vendo nesse momento, você que está só no Spotify, você está me ouvindo. Estou eu na mesa aqui, Léo Sui, junto com o Newton Marcondes, meu parceiro de sempre. Salve quebrada, todo mundo aí sintonizado no cachorro de feira e eu cada vez mais feliz. É isso aí, e ó, teve um parceiro que já participou de um episódio aí atrás e passou aqui novamente, está aqui na nossa mesa. Salve, Samir, seja bem-vindo também. Salve, cachorrada, tamo junto. É isso aí, Newton. Cara, é o seguinte, eu consumo muito YouTube, eu consumo muitos novos aplicativos e agora está demais na Netflix, por exemplo, porque saiu Irmandade. Nossa. A gente não tá gravando no dia que saiu, mas está no ar ali, está apto pra gente poder baixar e assistir. Eu assisti Irmandade. E eu queria falar um pouco sobre isso. Não só sobre o seriado, mas sobre o contexto todo que a gente vai destrinchar aqui no podcast. Tu assistiu Irmandade, Newton? Assisti a Irmandade, fiquei impressionado, gostei muito, principalmente da atuação do Seu Jorge. Eu já sou fã do Seu Jorge, gosto dele como cantor. E fala, então, pra quem... Você assistiu Irmandade, Samir? Eu ainda não tive a oportunidade. Então conta pra Samir e pra quem está nos ouvindo que não assistiu, o que é o seriado Irmandade? Então, a Irmandade é o seguinte, ele é um rapaz que já fazia coisas erradas, o pai dele era evangélico. Que época que passa? 1990. 1990. Década de 90. Isso, e ele vende droga, né, um passador de droga. E a irmã dele, ela conta pro pai que o irmão tá guardando droga dentro de casa. E o que o pai dele faz? Isso, o não tá dando spoiler, tá? Isso aí é só o primeiro episódio. O primeiro episódio, exatamente. Mais ou menos pra você entender aonde vai chegar. E denuncia ele pra polícia. Aí ele tenta fugir, escapa pelos barracão lá e tal, mas mesmo assim ele é pego. E depois ele nunca mais sai da cadeia, entendeu? E dentro da cadeia ele se torna um líder, mano. Um líder de uma facção. E aí vai... A história vai... já gira em torno disso, da década de 90, os presídios e essas comunidades, essas... Como é que se diz? Não é grupo, facção, Comando. Talvez Os facção, comandos, né? comandos, enfim, começam a surgir, né? Mas o que eu quero trazer em pauta, além da qualidade de produção, que tá excelente, o Seu Jorge tá monstro demais como ator, a produção foi muito bem feita, todo o contexto que foi ali colocado, quero trazer duas coisas. Primeiro, você se identificou com o cenário, não com a cadeia em si, mas com os familiares indo visitar os presos, quem ficou do lado de fora, os familiares, né, de quem Sim. tem alguém preso, você se identificou, é comum isso lá na quebrada? Completamente, cara. Fala sobre isso aí. Exatamente. Principalmente o sofrimento da família, né? Em poder levar o mantimento, que os caras chamam de jumbo, né? Levar pro preso lá a comida e o constrangimento que passa na cadeia, que é necessário, infelizmente, né, meu? Nem todo mundo age de boa fé, mulheres levando droga nas suas partes íntimas. Então, eu saio pra trabalhar de manhã, principalmente do sábado pro domingo, eu vejo as mulheres dos presos indo com aquelas bolsas. Como eu identifico? Pelo horário que eles estão indo, todo mundo junto, e uma bolsa transparente, cujo qual você consegue ver tudo que tem dentro da bolsa. É uma pra facilitar. garrafa. Exatamente, pra facilitar lá no presídio quando eles chegam. E tu, Samir, que já tá na igreja, já tem a comunidade lá, tem muitos familiares que tem gente presa, cara? Sim. Tem a saidinha, né, que o pessoal fala aí, que o pessoal tá dentro do sistema lá e sai, Dia dos Pais, Dia das Mães, e vai lá na igreja lá pra poder rever as pessoas que conhecem, os familiares, né. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, a gente mora em bairro distante, mas lá a gente acompanha isso também. Infelizmente, tive na minha família algumas situações que já aconteceram disso também. A gente sabe como que funciona. A família inteira se desdobra para poder levar o melhor lá para dentro. Aquela velha história, né? Que não escuta cuidado, escuta coitado. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois, pro Léo e pro Samir. Vocês acreditam em reabilitação? Uma pessoa que já passou por tudo, já foi bandido, já foi traficante, e ela pode se reingressar na sociedade? Eu quero saber um pouquinho de vocês dois aí. Eu queria contar uma história depois disso. Deixa eu começar. Eu acredito, mas precisa contextualizar muito. O sistema carcerário hoje, como está, ele não serve para reabilitação. Lá é outro esquema, entendeu? Sim. Ali é quase um acordo entre o governo e, entre aspas, as facções, que você vai ficar preso, mas comanda dali, entendeu? Eu mostro para a sociedade que você está preso
e você mostra para os seus parceiros que ali você está seguro e consegue comandar. Não, mas isso você está falando dos líderes, tá? Que tem facção. Mas sim, eu vou chegar lá. Tá. Eu acredito na reabilitação quando o ser ou a pessoa que está lá quer ser reabilitada. Então, se ela quer, ela tem condições para isso, entendeu? É uma parcela muito pequena. Desde que seja através da religião, desde que seja através de uma perda de um familiar, de alguma situação. Eu acredito que existe essa possibilidade. É uma parcela pequena, sim, mas não pelo sistema prisional. Lá não serve reabilitação, entendeu? Então eu acredito dessa forma. Acredito nisso também. Acredito dessa forma. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela se envolve no caminho errado, vamos falar assim, que assim fica mais fácil até de compreender, ela cria uma identidade com relação a isso. Ela consegue colocar em prática coisas que ela nunca faria em qualquer lugar, entendeu? Ela assume uma identidade psicológica, física, porque a prática dela exige isso dela. Então, acabam se revelando pessoas. Quando você assume o compromisso de fazer parte de uma situação dessa, você acaba se descobrindo. Então, tem pessoas que se descobrem muito bem e fazem isso com excelência, tanto é que não acaba. A gente, por mais que acompanhe as mídias sociais, o que acontece, o pessoal tá sempre prendendo, mas tem sempre alguém fazendo. Continua, velho, não tem como. Então, como eu falei, se esse período que a pessoa ela teve lá dentro, ela não foi suficiente para eliminar tudo que ela tem ainda de bom, no psicológico, sei lá, com a família. Tem gente que cai lá dentro lá que perde família, velho. Você sai de lá de dentro, você não tem ninguém, você vai fazer o que da vida? Entendeu? Ou você volta, ou então um milagre vai acontecer pra poder... Você acredita? Eu acredito sim, cara. Acredito. Eu por morar na periferia, né? Eu cresci lá, eu conheço muito cara que entrou nessa vida aí. Tá. Você até falou que vai dar um exemplo, né? Sim. Uma história. E depois que você der o exemplo, eu vou falar que eu falei. São duas coisas que eu queria apontar sobre Irmandade. Uma era sobre essa semelhança e depois a visão da produção. Da produção, parte comercial mesmo do Netflix, certo. Tá? Mas continua aí com a sua história. Então, aí é o seguinte, eu vou falar agora eu conheço muitos, mas vou falar um que me chamou muita atenção, por não conhecer o cara desde pequeno e tal, eu conheci ele no trabalho, no HC, né? E... HC, pra quem não é de São Paulo, Hospital das Clínicas. Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, o Nilton trabalha lá. Isso. E o cara trabalha lá. Eu entrei lá e ele já estava trabalhando lá, né? Ele trabalha numa área que exige uma confiança, né? O recebimento, ele recebe todo o material, tal, beleza. E ele me contou a história dele, cara. Ele falou que... A gente estava falando sobre isso aí, ele é um ex-preso, né? E ele falou que é o seguinte, que quando ele era moleque, ele traficava, ele roubava, ele foi pra cadeia com 17 anos, foi pra fundação, né? Na época não era nem fundação, era FEBEM. FEBEM. Isso. E foi passando os anos, só foi dificultando, ele foi piorando. E os pais dele já largando de mão dele. O que aconteceu? Nas últimas cadeias que ele tirou, ele falou que estava cansado dessa vida justamente por ter sido meio que abandonado, né? Não estava tendo visita, não estava tendo jumbo para levar nada para ele. Então ele estava por conta própria. E ele falou que questionou se Deus existia de verdade e se existisse ele queria um sinal. Ele falou que estava no meio da cadeia e ele acordou com um som de trombeta tocando. Daí ele acordou assim, assustado, pensou que os outros ladrões tinham escutado. Aí até perguntou, acordou um, falou, mano, ô ladrão, você escutou? Escutou os caras? Mano, você tá chapando, mano, tá loucão? Escutou o quê? E o que foi que ele pediu? Ele falou assim, se Deus existe de verdade, pode me tirar dessa vida, eu quero um sinal. E ele escutou a trombeta, ele falou que era coisa de 2 horas da manhã e tal. E depois desse dia, ele decidiu mudar. Eu sei que ele cumpriu a cadeia dele, ele saiu de lá, e um homem restaurado, um outro cara. E não conseguia oportunidade para trabalhar por ser um ex-detento, né? Então, mais uma vez, a fé desse cara, eu achei fantástica. Ele pediu uma oportunidade e ele prestou concurso no HC, né, um concurso público, e hoje ele tá lá. E ele refez a vida dele, ele conseguiu conquistar a casa dele, comprou o carro, tem uma filhinha agora que acabou de nascer, e o cara é outro homem. Você conversando com o cara, você nem imagina o tipo de pessoa que ele era lá atrás, né, mano? Ele se formou um cara incrível, mano, um amigo de trabalho exemplar, mano. Então eu acredito sim por causa desses casos que eu acompanho aí no meu dia a dia. Só completando aí, quando a gente fala de reabilitação, eu lembrei de um caso. Um amigo meu, queria até mandar um salve pra ele, o Cleito, ele tem um salão de cabeleireiro lá nos Pimentas, e aconteceu um episódio, pra mim, eu considero como inédito. Ele tava na vida, ele foi preso, cumpriu,
E quando ele estava na sociedade novamente, trabalhando com a vida dele estabelecida, ele descobriu que ele tinha alguns anos para cumprir novamente. Bateu lá na porta da casa dele e falou: a gente tem que te levar porque falta mais 7 anos aí de você cumprir. Você imagina uma geração, né? A cabeça dessa pessoa. Entendeu? Passar por tudo que passou, dar graças a Deus porque acabou e ter que voltar. Mas ele falou: eu vou voltar de cabeça erguida. Aí a gente entra na parte espiritual. Ele já tinha virado evangélico, já estava na igreja, já tinha até cargo dentro da igreja e teve que comunicar a família dele inteira que tinha que voltar. Então, eu lembrei dessa situação agora. Então, como a gente estava falando, eu acredito que existe a possibilidade, mas infelizmente é uma parcela muito pequena. Sim. Hoje ele tá bem, graças a Deus, tá trabalhando, tocando a vida dele, mas ele teve que passar por isso, você imagina. E isso, a gente que convive, que tem amigos que já passaram, é muito vivo, a imagem, os exemplos, mas pra rapaziada até da quebrada do Morumbi, da quebrada de Higienópolis, não tem essa visão, né? Sim. É muito distante. É aí que eu volto no segundo ponto que eu falei do Netflix, que uma é a gente se identificar com o assunto ali, e o segundo ponto é por que agora tá tendo tanta produção de conteúdo no streaming, até na Globo, porque a Globo fez o Carcereiro. Sim. E eu acho que isso vem desde a época do Cidade de Deus, sim, que era um filme, entre aspas, meio independente, mas acabou tendo um boom enorme. Por que tá tendo... Por que vocês acham que tá tendo tanta produção de conteúdo assim? Porque teve o Sintonia, do Condzilla, sim, teve agora o Irmandade, tá tendo, já tem mais 2 sendo produzidos. Entrou mais um no Netflix, eu não lembro o nome agora, mas entrou mais um. Uma série referente a isso também. Uhum. Fala aí. O Carcereiro, ele foi baseado no livro do Carandiru, do Drauzio Varela, né? Drauzio Varela, né? Então, era um livro antigo. Por que agora vocês acham que tá tendo... com força. Tá vindo com força esse tipo de conteúdo? Eu tenho uma visão aqui, vamos ver se é a mesma de vocês. A quebrada, o que a gente fala de quebrada, os bairros mais distantes do centro aí, alguns anos atrás, ou 10 anos atrás, vamos colocar assim dessa forma, não tinha acesso a isso. Falo por mim mesmo que demorei muito tempo para ter uma televisão de boa qualidade dentro de casa, ter acesso ao Wi-Fi, ter acesso à TV a cabo, internet, smartphone. Então, se entende que existe um público de peso. Antigamente, TV a cabo não era para qualquer um. Sim. Era muito caro. Hoje ainda não é barato, mas é mais acessível. Antigamente, sim, era muito caro, não tinha acesso, né? É muito, muito chato você... Ou chato, assim, não tão bom você assistir um conteúdo que é um conteúdo. Agora, você assistir um conteúdo que você fala assim, aqui acontece isso, causa um eu tenho uma visão parecida, e a sua aí, A minha visão é a seguinte, eu acredito que alguém preocupado com índices, posso dizer, visualizações, percebeu que nas quebradas tem um público muito grande de peso que pode fazer uma grande diferença, entendeu? A minha visão é parecida, mas assim, quem move o país, a gente já falou nisso em algum episódio, sim, cara, é a periferia. Sim, exatamente. Quem movimenta a economia do país é a periferia. Um barzinho não, um mercadinho que abre ali na quebrada, que emprega 2 ou 3, e assim começa a girar. É a periferia que movimenta a parte comercial do país. A partir do momento, como você tocou, Samir, isso é uma visão, tá? Não é uma verdade, mas apenas uma visão nossa. Que você falou que começou a ficar mais acessível. A TV a cabo antigamente nem todo mundo tinha. Sim. E aí começou a popularizar. Teve a campanha da Globo, da TV digital, ensinando o povo ao que era uma TV digital e como ia migrar do analógico para digital. E quando isso se popularizou, começou a gerar conteúdo e aí veio a identificação. Você assistir um filme, ou, por exemplo, um seriado. Aqui nós, quem assistia seriado quando era moleque? O máximo era Chaves, que passava no SBT, algumas séries que passava na Band, alguma coisa, mas a gente não tinha o costume de falar qual é a série que vai sair. Sim. E uma série popular chamava Friends. Quem é da quebrada se identifica com Friends? Não existe, cara, não existe. Pois mas hoje, quando aparece um conteúdo e você se identifica, uma série que a molecada vai se identificar. Molecada que eu digo antigamente. Mas fala aí, Léo, o que é o Friends, pra galera que não sabe entender? Friends são jovens americanos. Na faculdade rica. Que se dividiam em apartamento ali e tal. Então, não tinha uma identificação. Um que todo mundo vai se identificar aqui. Vai se identificar aqui. Na verdade, 2. Um na década de 80, 90, que chamava Um Maluco no Pedaço. Sim. Que era uma família rica negra. Bom. E o Will Smith, que
fazia parte da família, ele vinha da quebrada, ia fazer parte ali e girava uma sitcom ali. E o outro, que é da década de 2000, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Sim. A quebrada se identificou. Sim. Todo mundo ali se viu. Total, mano. E é algo que já tá enraizado. Então todo mundo da quebrada hoje sabe que é um seriado baseado nesses caras aí. Então acho que vindo conteúdo pra Netflix, pra Globoplay e etc., da quebrada é muito isso. Atingir o povo, atingir a periferia, porque ali a galera consome. E hoje tem como consumir. Netflix tá no celular, Netflix tá na Smart TV, Netflix tá no computador, no aplicativo. Então chegou pra todo mundo. E o que todos os protagonistas desses seriados que você citou aí têm em comum? Qual deles? O Will Smith, o Will Smith, cara, o Chris. o Chris, além de ser... Até o Chaves, o Chaves também. Serem negros, são de periferia. Pobres, cara. né? São pobres da quebrada. Todo mundo se vira pra se manter ali, etc. O Chaves só faltou ser negro, né, mano? Ele não sabia que ele era, né, na verdade. Na verdade é isso, mano. Mas todo mundo se identifica. Todo mundo se identifica, mano. E isso é uma dos nortes aqui do Cachorro. Quando eu apresento o projeto Cachorro de Feira, quando eu apresentei pro Solari, por exemplo, e para outros caras da mídia, os caras falaram, cara, isso não tem. O Mil Grau falou, isso não tem. Não tem um podcast pra quebrada. E se tem, tá muito escondido. É um público que é legal, é um nicho absurdo. Sim. E que é o feedback que a gente recebe. A rapaziada fala, pô, é legal esse papo, eu me identifico. Eu passei por isso. Não sei o quê. Tanto que a gente optou pelo podcast porque o povão tava na condução e tinha que ouvir alguma coisa. Não precisa só ouvir música. Sim. Pode ouvir um papo aqui e a gente trazer alguma coisa nova, um conhecimento pro cara. Então a gente optou pelo podcast. Uma coisa legal que a minha esposa comentou comigo, a Renata, de algumas pessoas que comentam, que curtem, nós somos cachorros de feira, mas assim, a gente não tá pedindo nada pra ninguém, mano. A gente tem condições de conquistar as nossas coisas. Então a galera pobre, o que se identifica é isso, porque não existe vitimismo aqui, mano. Todo mundo é capaz, mano. Todo mundo pode ir atrás das suas oportunidades, pode estudar e pode conquistar. É isso, cara. A gente não precisa de nada. Tanto a gente foi recebido sempre muito bem nos lugares. Exatamente. Lá na produtora do Mil Grau, no QG do Solari, e a gente vai lá de igual pra igual, cara. A gente é produtor de conteúdo igual também. No dia da NWD, que vocês foram lá no Desimpedidos, cara, ali era tudo produtor de conteúdo, velho. Entendeu? A gente não tá pedindo nada. A gente já pede seu like, sua visualização, seu comportamento. Isso a gente pede bastante. Isso a gente pede. Mas pra produzir conteúdo e pra fazer acontecer, cara, a gente não precisa ter os melhores aparelhos, não precisa ter... O YouTube é igual pra todo mundo, né? Todo mundo sobe do mesmo jeito, o Spotify é do mesmo jeito e a gente produz, velho. E é isso. A nossa visão é muito do que eu vou trazer um contraponto para vocês. O que a Netflix ou todos os streams estão fazendo, que é produção de conteúdo para a quebrada, né? É muito bonito e tal, mas não mudou a visão. Os caras ganham dinheiro em cima da quebrada. Entendeu? Sempre foi assim, sempre vai ser. E não quer dizer que é algo ruim. Só que é a mesma coisa. Eu lembro quando o Instagram tirou os likes. Estamos pensando na mentalidade, na saúde mental da população. Caramba, eles estão pensando no negócio, velho. Sempre isso, né, cara? E quando a quebrada está sendo representada nas mídias, na produção de conteúdo em si, não é que, estamos agora dando voz à quebrada. Nada. Eles visualizaram que ali é um lugar para trazer, porque o público consome e vai ganhar dinheiro, pô. Sim. É assim que foi e assim sempre vai ser. Só que se a gente ficar com essa visão de vitimista, né? Essa visão de coitado, cara, não é assim que funciona. A gente tá vendo uma oportunidade. Então por que a gente não pode produzir? Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que tá mais a par disso. Eu queria entender um pouco melhor. Acho que cabe aqui essa pergunta. Porque, assim, existe uma preocupação por quem produz para atingir uma determinada... Um público, nicho? Um público. Quando muda isso? Existe algum nome? Porque... Assim, a gente fala que hoje seria 10%, mas da forma que as coisas estão caminhando, com o conteúdo que está sendo voltado, vai deixar de ser 10%. 10% por quê? Não entendi. De público da periferia, produção, entendeu? Uma coisa ligada com a outra. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu produzo 100% de conteúdo voltado para uma classe social. Eu percebi que existe 25% da classe social que curte outra coisa. Me exemplifica, você está falando de TV? Sim, TV, internet, tudo. Você não falou que existe uma mudança da produção do conteúdo?
para as pessoas que não tinham acesso e agora têm? Sim. Como que passa? O que passa na cabeça de um cara que é produtor que ele tem que se preocupar agora que ele também tem que fazer? Vou fazer um comparativo. Antigamente, a TV produzia programas para a TV, para o grande público, certo? E esse público e esse conteúdo deveria atingir desde a criança de 10 anos até a senhora de 80 anos. Então, era muito pluralizado o conteúdo. Abriu-se o leque de público-alvo, é isso? Com a TV a cabo, começou a nichar de você assistir só o que você quer e na hora que você quer, certo? E aí com a internet dividiu mais ainda, ou seja, tá na sua mão, você só consome o que você gosta, você só consome e a hora que você quer, né? certo? Então o conteúdo não vem até você. No sentido que você precisava ligar a TV e ver o que estava passando. Não, você vai atrás do conteúdo, certo? E aí, eu acredito que a sociedade está se adaptando a isso e a mídia em si também teve que se adaptar. Porque teve jornal hoje, quem é que compra jornal? Cara, quem é que para sentar na TV e assistir a novela, assistir jornal? Tá mudando hoje, né? Tanto que eu, por exemplo, não assino mais TV a cabo. Eu só tenho internet. Então, a forma de consumir modificou. E isso quebrou muita TV. A MTV não existe mais, por exemplo. Jornal não existe mais. Revista estão tudo quebrando, porque a mídia mudou. Então, a produção hoje está sendo entregue de forma diferente. E quando é entregue de forma diferente, hoje o índice para você medir quem está consumindo ou não é através de visualização, através de like e pelos aparelhos celular e pelos aplicativos, você consegue identificar onde o cara está assistindo, que horas ele está consumindo e que lugar que ele está, a classe social e etc. E isso é um indicativo para entender que quem está consumindo mais e quem consome mais é a quebrada, é a periferia, porque tem muito mais gente. E a tendência é cada vez mais aumentar esse tipo de E aí, quando toda essa mídia começou a se modificar, a produção de conteúdo também tem que se adaptar. Ou para de ganhar dinheiro, né? É isso. Ou muda ou para de ganhar dinheiro. Né? Um exemplo. Um dos programas que está tanto tempo no ar e a galera não vê como um... Como que é o termo? Bom, líder de audiência, etc, etc. É o Ratinho, cara. O Ratinho, ele tá, sei lá, 20 anos no ar, contando todas as emissoras que ele passou. Ele é ininterrupto, ele tá sempre no ar. Cara, sempre em primeiro e segundo lugar. Pra quem que ele faz o programa? Classe C e D. Povão. E E. Brigando pela audiência. Ele produz o conteúdo não é pra classe A e B. É C, D e E. E ele tá no ar e lá no alto. Por quê? A galera consome, se identifica. Entendeu? Quem não conhece, quem nunca assistiu, né? Então o Ratinho, ele tá à frente não digo à frente, mas ele entendeu há muito tempo. Então, isso que eu ia falar. No pensamento dele, ele tá ligado que ele tá na pegada certa e vai continuar com a audiência dele. Na audiência, sim. Então, quem é produtor de conteúdo hoje precisa entender quem é o seu público-alvo e quem é seu nicho, né? Nós aqui optamos para falar com a quebrada. Sim. E a gente está atingindo e espero que espalhe e que a gente consiga trazer conteúdo para a galera consumir. Então, quando você pergunta quem define isso, cara, é a audiência. Sempre foi audiência e sempre vai ser. Quando o Gugu ficava lá na banheira, chama o El-Chan, continua tocando que tá dando audiência. É a audiência que manda, velho. Só que a forma de contabilizar a audiência mudou. Antigamente eu via na hora lá, né? O comparativo. Até questão de música. Como é que você via que o cara explodiu? Quando ligava na rádio para pedir a música, quantos CDs o cara vendeu, quantos discos de ouro. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a mídia física, cara, quase não existe. É mais para colecionador, quem tem um disco de vinil, etc, etc. O Nando Reis fala isso. Ele optou por lançar ainda disco, porque para ele é uma experiência. Quando você lança um álbum, o artista pensa nas músicas, na ordem das faixas, que elas conversem entre si, na capa, na contracapa. É uma experiência. Então, quem é fã vai comprar o disco do Nando Reis e vai consumir o disco do começo ao fim. O Amal, que é um amigo nosso, ele é roqueiro, é fã do Iron Maiden, sai um disco, ele quer comprar o disco. Porque ele é fã dessa história, entendeu? Então, isso antes contabilizava como algo que explodiu. Hoje já não. Hoje já é quantos views. Por exemplo, a Anitta vai lançar a música, ela lança no vídeo do YouTube junto. Vou lançar minha música, um vídeo a cada 15 dias. Então, assim, desculpa a ignorância, mas, por exemplo, o Emicida lançou o álbum dele Amarelo, certo?
eu tenho o Spotify, só que eu não pago, né? Aquele que você escuta, meia hora você escuta gratuitamente. E a gente tem a disponibilidade desse material dele. Então, assim, ele visa o quê? O que ele ganha colocando gratuitamente lá? Nos shows, é isso? Então, ele é como o cachorro aqui. A gente ganha por episódio? Não. Mas a gente ganha quando o público está consumindo. Sim. Quando ele disponibiliza o conteúdo, a obra dele, muitas pessoas vão ouvir, certo? Sim. Hoje, a primeira faixa do álbum do Emicida, eu também quase chorei. Eu lembro que a gente recebeu uma mensagem no direct. Cara, eu também, uma música, uma letra impressionante. Ela toca, velho. E se o Emicida for tocar em algum lugar, eu não vou lá querer ouvir ao vivo? Com certeza. Ou ele tiver num programa, algum lugar, alguma coisa eu não vou querer ver? Entendeu? Não é a questão do episódio da música, né, em si. É assim, é a palavra dele, é a mensagem dele. O artista, ele produz um conteúdo. É o conteúdo chegar até o público, tocar o cara. É a mesma coisa a gente. A gente produz o episódio aqui, que é que de alguma forma transforma você que está nos ouvindo. Sim. Alguma frase, algum exemplo, alguma coisa que você saia diferente, entendeu? Então, o artista hoje, ele produz o conteúdo, disponibiliza gratuitamente, mas é no show, é num evento, é num livro que ele vai lançar. E a forma de ganhar dinheiro também mudou hoje, né? Não é só pelo álbum. Eu lembro que os artistas apanhavam muito que como é que chamava? Não era a produtora, quem fazia o disco? A gravadora? A gravadora. Ela pagava centavos por álbum, né? Sim. As gravadoras quebraram também. Não existe mais isso. Né, então hoje você ganha dinheiro produzindo conteúdo, fazendo uma série, fazendo um filme, fazendo um livro. E, é muita coisa. Por aplicativo, por venda online. Hoje mudou. Mas a produção de conteúdo ela é constante. Quando a gente fala de consumo, de consumir o conteúdo digital, pro artista existe uma certeza muito grande que o que ele está fazendo é muito bom. Então, assim, aos nossos olhos, uma disponibilização gratuita no Spotify pode ser gratuita, mas em algum momento aquilo lá vai virar renda no bolso dele. Sim, exatamente. O Spotify, ele disponibiliza gratuitamente por quê? Porque ele precisa de muita gente na plataforma. Sim. Quanto mais gente na plataforma, melhor. E por que ele abriu... eu estou aqui exemplificando, mas não que eu seja lá de dentro, só estou exemplificando. Imaginando o que deveria ser. Porque ele colocou podcast? Ele está trazendo um público totalmente diferente para dentro da plataforma. Sim. E a partir do momento que você começa a consumir um podcast e chega lá, se você quiser ouvir mais, assina. Entendeu? Uma forma bem sutil, né? Sim. Entendeu? Traz gente. Então o Spotify ganha. Sim. É um negócio, tudo é um negócio. Pro Cachorro de Feira é interessante estar no Spotify? Muito. Porque ali é uma plataforma de divulgação. O conteúdo é nosso, mas está na plataforma Spotify. Só que tá ali, tá no Deezer, tá no iTunes, entendeu? Então tá em várias plataformas. A nossa mensagem chega. Aí eu pergunto, é ali que a gente ganha dinheiro, Niltinho? Não é ali. Não é ali, mas o nosso conteúdo precisa estar ali. Precisa estar ali. É a mesma coisa o artista, ele precisa soltar, velho. E não é... Aí eu pergunto, você ganha dinheiro com a internet? É a pergunta que a gente mais ouve. Vocês estão ganhando dinheiro com o cachorro? Cara... quantos meses, nem sei quantos meses a gente tá com o 25º episódio e tal. A gente já ganhou muita coisa. Sim, né? Pra quem começou do zero, já temos parceiro comercial, eventos, enfim. E é uma caminhada, né? É uma caminhada e a gente ganha, só que precisa ter o planejamento, ter a sabedoria, saber onde quer chegar, tal, enfim, tudo isso. Mas quem pensa hoje, eu vou fazer conteúdo de graça pra colocar no Spotify, vou soltar minha música de graça no Spotify, não é saber ganhar dinheiro. Sabe quem pensa assim? O Pedro, o que fazia o Agostinho? Ele acha que... Pedro Cardoso. Ele pensa, eu vi uma entrevista dele falando que eu vou trabalhar de graça, vou pôr minha cara lá no YouTube, mas quem ganha dinheiro é os caras. Então, tipo, né, meu? Mas a visão dele, eu vi essa entrevista também, e ele fala o seguinte, que dizem, né, a ideia coletiva é que você produz conteúdo e ganha dinheiro com o YouTube. Mas, na verdade, quem ganha dinheiro é o YouTube. Sim. O AdSense, ele paga uma porcentagem do lucro para você, produtor de conteúdo, né? Aí o Agostinho, que o Pedro Cardoso fala, eu vou ficar produzindo para encher o bolso do YouTube, porque dizem que quando você é produtor de conteúdo, você não tem patrão. Mas no caso ali, o patrão é o YouTube. É o YouTube, entendeu? Sim. Nesse ponto ele quis dizer, eu não vou trabalhar para o YouTube. Só que ali tem que entender que o YouTube, ele disponibiliza a ferramenta de graça e toda a audiência também tá ali, de graça. Sim, de graça, entendeu? Então é uma troca, né? É que ele tem o pensamento que ele quer ser independente, mas a independência hoje precisa de, entre aspas, um patrão
que tem a plataforma, né? Exatamente. Tem que ter alguém que toma conta disso, né? Exatamente, só que é tudo uma troca, velho. Tudo uma troca. Quando a gente faz um collab também, eu chamo alguém aqui, a audiência dele vai ver, e da mesma forma a gente vai em algum lugar, a nossa audiência vai junto, né? Tudo é uma troca. Os dois só tem a ganhar com isso, né? Então é uma visão positiva, a gente pode ter a visão negativa também, né? É a mesma coisa que a gente começou a falar do conteúdo aí no streaming, né? Por que estão produzindo tanta coisa aí da quebrada? Sim. Pode ser uma visão positiva e uma visão negativa. Uma visão positiva é que um dia a gente pode estar no Netflix, velho. A gente pode produzir coisas... por que não a gente montar uma série e um dia conseguir estar lá no Netflix? Sim. Entendeu? É um sonho distante? Pode ser. Mas isso aqui que tá acontecendo era um sonho distante, né? Sim. Era um sonho só. Qual que é a próxima etapa? Tanto que né? o primeiro episódio, a gente não tinha canal no podcast. Eu gravei com o Wilton, com um gravador apenas. Não tinha nem microfone. Nem microfone não tinha. Era um gravador e eu falei, depois a gente se vira como é que sobe, vamos gravar. E desde o primeiro até aqui a gente conseguiu subir. Eu lembro que foi no segundo episódio que eu consegui abrir a conta, virou um podcast realmente. A gente começou a estruturar, ganhamos microfone, fone, hoje tem um equipamento, a gente produz conteúdo, já tem uma rotina, já tá totalmente diferente, tá estruturado. Daqui a pouco faz um ano já. Quanta coisa não aconteceu. Vai ter que ter festa, hein? Quero festa. e tudo isso parte porque a gente não desiste, velho. A gente acredita no negócio e tá dando certo. Tá dando certo, graças a Deus. Tá dando certo. Voltando a falar da série, né? Puxa aí. Então, uma coisa que eu fiquei pensando... Eu vou fazer o corte e voltar com essa pergunta aqui. Tá. Cara, a gente comenta sobre série como consumidor, porque existe hoje influenciadores especialistas em série, né? Em série, em filme, nesse mundo geek, nesse mundo que, enfim, não fazia parte do meu, porque eu não consumia isso. Então, em breve a gente vai trazer especialistas para falar sobre isso. Sim. Mas a gente fala aqui como consumidor, né? A gente fala como por gostar de assistir, de querer comentar mesmo, porque ele tem esse direito, né? Até hoje eu não vi ninguém que assistiu Irmandade, por exemplo, ou Sintonia, que falou mal, que não gostou. Verdade. Todo mundo, mesmo quem não é da quebrada, se identificou de alguma maneira. De alguma maneira. E a Irmandade pra você, como é que foi, cara, assistir até o final? Então, tem uma coisa que eu queria falar sobre a Irmandade, né, mano? Dar uma pegada que eu achei bem importante. Por exemplo, os bandidos, né, que ditam as regras, correm pelo certo, assim, entre aspas, da forma deles, né? O pai deles, o pai das crianças, do seu Jorge, que é o líder da facção, né, um dos líderes, né? E ele falava uma coisa que tem que sempre fazer o certo. Sempre fazer o certo. Então, ela falou pro pai sobre o irmão tá guardando drogas na casa dela, ok? E aconteceu tudo aquilo com ele de ruim. Quando ela parou de fazer o certo, que ela pensou que estava fazendo certo, que foi ajudar o irmão dela, porque ela trabalhava no fórum, né? Onde que ela trabalhava, a moça? No tribunal. No tribunal. Eu não lembro, velho. Sim, que seja. Ela pegou e fez, ela fez a réplica da assinatura da juíza lá que podia soltar ele. Tá dando muito spoiler, né? Não, então, eu vou chegar no ponto que eu queria chegar. Então, ela fez uma coisa errada, mano. A vida dela virou de ponta cabeça, cara. Ela se arrebentou. Então, na verdade, é ela fazendo bem, porque se ela não fizesse isso, o irmão dela iria ficar na trancadura o tempo todo, ia se lascar muito. E ela fazendo isso, ela deu uma chance pra ele sair. Só que aí ele fortaleceu a facção. E a vida dela virou de ponta cabeça. Inclusive, ela perdeu até o emprego dela e tal. Então, assim, se ela tivesse seguido aquilo que a mãe e o pai falam, no caso o pai dela falava, faça sempre o certo, ela deixou de fazer, a vida dela virou de pernas pro ar. Ou seja, o pai dela tava certo, mano. Ela não deveria ter se metido em coisa errada, mano. Existe um propósito, né, pessoal, de cada pessoa, de cada vida. A série, ela figura isso, né, traz isso, mas na vida real isso acontece muito. A gente chega a comentar com as pessoas, fala, o cara tá lá no erro, pratica, faz, tal, não sei o quê. Se eu passar uma nota falsa, um exemplo, eu vou preso. Né? A primeira vez que eu vou fazer alguma coisa de errado, acontece uma zica, todo mundo fica sabendo, entendeu? Eu costumo falar isso pros meus irmãos. Se você não tá acostumado, cara, não pense, não mete a cara, não pense que você vai levar vantagem. Não só pros meus irmãos, pros meus amigos também. Não se meta naquilo que você não nasceu pra ser feito, mano. Não faça coisas erradas que você vai quebrar a cara lá na frente. Você pode achar que vai levar vantagem no momento ali, mas pode ter certeza que a cobrança vem. E é ruim, mano. Cada um tem um propósito, né? Cada um tem uma experiência que vai passar.
a gente visualiza e fala, é legal andar de carrão, Sim. ter as coisas mais fáceis, mas a nossa vida não é essa. É igual os caras falam na quebrada, né? Quem quem não é, cabelo voa. Não invejai o homem violento e não seguir nenhum dos seus caminhos, né? Não fala a letra da música? Isso, exatamente. Então você que está assistindo no YouTube, acabou a memória e parou de gravar. Então a tela vai ficar preta mesmo e você ouve aqui a parte final. Você que está no Spotify continua a mesma coisa. Então é o seguinte, toda essa parada do Irmandade, eu acho que vale a gente fazer um episódio com um especialista, que aí ele vai trazer outra visão, que é de quem é produtor, quem é que entende mesmo sobre como produzir uma série, quantas temporadas tem uma série, quantos minutos tem cada episódio. É legal a gente saber disso, que a gente está começando a consumir agora, né? Sim. Mas bacana. É muito bom, e trazer também trazer convidados que tragam uma visão totalmente diferente da nossa, que a gente tá acostumado, mas vamos trazer essa rapaziada. Como é que foi? O outro lado, né? O outro lado, a gente precisa ouvir o outro lado. Quero saber de Samir, como é que foi participar? É seu primeiro podcast, cara? É o segundo. Não, primeiro lugar que você faz podcast? Sim, primeira vez. E como é que foi pra você? Olha, foi muito bom, velho. Sinceramente, a gente ouve... Fala uma coisa, quando você tá ouvindo um podcast, dá vontade de participar? Sim. Como é que foi? Então, é como eu falei, a gente já acompanha há algum tempo e fica imaginando as pautas, os assuntos que são conversados, que são discutidos, né? E a gente sabe que poderia contribuir de alguma forma, com alguma informação. Então isso causa uma expectativa, né? Você conhecia podcast antes do Cachorro? Você consumia podcast? Eu sabia o que era, mas ainda não tinha acesso. Sinceramente, só tive acesso à plataforma depois que foi divulgado tal, o conteúdo, que aí eu fui descobrir realmente que era. Já tinha visto algumas pessoas usando, mas até então é o que a gente fala, liga no rádio, ou então baixa alguma música no celular e vai ouvindo, entendeu? Agora a plataforma mesmo eu comecei a consumir depois do Cachorro mesmo. E você, Niltinho, que já tá no 20º tralalá de episódios, como que tá hoje fazer podcast pra você? Pra mim agora é o foco principal, né, cara? Viver disso aí, trampando e cada vez trazendo mais conteúdo, principalmente a minha galera lá da cidade de Tiradentes, né? E espero alcançar outros lugares, como Bairro das Pimentas, Arthur Alvim, o pessoal lá da Zona Sul também, uns amigos meus que estão acompanhando. Sim. Lá no Maranhão, um parceiro meu que acompanha bastante, Tomé Moto, sempre falo dele, e assim vai. A minha intenção é essa aí, né, mano? Poder... Você falou de viver de podcast. Se você hoje vê condição de virar um produtor de conteúdo e... você trouxe essa visão pra mim, graças a Deus. Eu hoje não, eu vejo assim. Você sim. Você é o responsável, cara, por aguçar essa vontade em mim, né? Era muito distante, né? Era muito distante. Eu não virar um produtor de conteúdo. Não via possibilidade. Eu não tinha muita vontade, mas eu achava que pra mim era inviável, né? O lado bom da internet é que ela popularizou, todo mundo vira produtor de conteúdo e todo mundo pode dar os seus 20 centavos aqui de opinião. E o lado ruim da internet também, que popularizou e todo mundo pode dar a sua opinião. É verdade. Mas existe uma coisa que a nossa geração sabe, e que a nova também não sabe. Existe um botão chamado off, que você pode desligar. Quando a internet tá um saco, só desligar, pô. Desligar e tem vida real, viver sua vida. Sim, vai fazer outra coisa, né? E muita gente não faz isso aí, cara. E também causa danos pras pessoas. Esse lado aí. Você viver um pouquinho a vida real, né, meu? Ver como que tá o sol lá fora, não viver só de internet. Eu acredito que logo esse termo vida real, ele não vai fazer tanto sentido, porque a tecnologia está tão integrada na nossa vida hoje que vai fazer parte da vida real, né? Tanto de inteligência artificial, etc. Mas o online e o offline, isso vai fazer muita diferença. De existir, né? Isso vai fazer muita diferença. E a nossa geração vai ter muito valor lá na frente, porque a gente soube viver no modo offline. A nova geração nunca mais vai viver desconectada de nada. E a gente viveu desconectado. E a gente vai saber. Então, a gente vai saber ter algumas fugas e vai saber lidar com alguns problemas que talvez essa geração não saiba. E me fala uma coisa, você consegue ficar desconectado em algum momento do seu dia? Sim. Se você tem um momento principalmente, na hora... Eu não faço refeição com nada conectado. Toda refeição eu desconecto. Vou comer fora também. Não, por exemplo, pode ver que nas minhas redes não tem foto de comida, só alguma zoeira. Mas eu não posto onde eu tô comendo, onde eu tô fazendo, porque é o momento de desconectar. E também à noite, eu tenho um horário.
Então eu olho as últimas mensagens até 11h30, no máximo meia-noite. Depois e disso... eu fico 30 minutos antes de dormir sem conexão. Desliga, né? Então eu desligo. Isso é importante. E agora eu só fico por emergência por causa dos meus pais, que eles estão mal de saúde, mas fica ali pra tocar, né? Mas eu tenho, no meu celular tem aquela ferramenta de... Stand-by, soneca, né? De nenhuma notificação chegar da meia-noite às 6 da manhã. Eu coloquei esse horário. Só a ligação dos meus pais, entendeu? Então ali não chega mais nada. Fica do meu lado, mais por despertador, mas não toca, não recebendo notificação a noite inteira. Entendi. Então aí, mais 6 horas da manhã eu tô online. Eu já vejo tudo o que aconteceu e aí eu começo a trabalhar. E você, Samir? Mas eu levei um tempo pra aprender isso, viu? Mas eu levei um tempo pra aprender a importância disso. Eu sou sincero em dizer que eu tenho um controle sobre o que é digital. Tanto telefone como televisão. Às vezes eu faço questão de desligar. E me incomoda algumas pessoas que não conseguem passar um segundo sem o telefone estar na mão. Eu também, cara. Nossa, isso me deixa muito bravo. E, assim, mas é isso, você não vai colocar na cabeça dela. A única coisa, ela vai aprender com a experiência. Sabe onde eu me liguei nisso aí? Desculpa. Pode falar. Eu fui pra um sítio aqui em Pilar do Sul, da minha cunhada. E todo mundo conectado. A minha esposa, a minha filha, inclusive, as minhas cunhadas e tal. E assim, certo momento você para de trocar uma ideia, né, mano? E você fica todo mundo ali, todo mundo na sala e aquele silêncio, todo mundo no celular. E o sinal lá era muito ruim. Era péssimo, não chegava. Então todo mundo foi obrigado a trocar uma ideia. E viu o quanto é gostoso. Sim. Jogamos jogo da memória, jogo de mímica e tal. Aí eu percebi, cara, da importância de ter um momento que você tem que dar uma desligada. De conviver. De poder conviver e socializar, né? Existem alguns estudos, né, que algumas profissões deixarão de existir por conta da tecnologia. E existem profissões que ainda não foram inventadas por conta da tecnologia. Podcaster é uma delas. Sim. Eu vi uma matéria que uma boa porcentagem, não sei quantos por cento, não vou lembrar exatamente agora, das crianças que estão no primeiro ano, segundo ano, vão trabalhar em profissões que ainda não foram inventadas. Por exemplo, você trabalha hoje de quê? Eu sou vendedor, trabalho no balcão e sou motorista de aplicativo. E se eu disser que as duas não vão mais existir? Pô, motorista de aplicativo não vai mais existir? Cara, hoje já existe carro que funciona sem motorista. Sim, né? Eu já vi. Avião, por exemplo, só tem piloto porque as pessoas precisam confiar em pessoas. Porque ele é tudo automático. Tudo programado. A linha né? 4 amarela do metrô. Quanto tempo, já acho que nós conversamos sobre isso, quanto tempo se perde no trânsito hoje? Muito. Às vezes eu vou dirigindo, porque eu levo equipamento, às vezes eu prefiro ir de Uber num trajeto longo, porque eu vou editando dentro do carro. Eu ganho ali 1 hora do dia. E de volta ganho 2 horas. Certo. Então, imagina se os carros fossem automáticos hoje. Tem que ter, senão... Tava faltando a contribuição dele. Imagina se os carros fossem automáticos hoje Sim. e as pessoas pudessem fazer reunião dentro dos carros. Se as pessoas pudessem produzir e trabalhar dentro do carro. O tempo que elas iriam ganhar com isso, né? Entendeu? Então, isso é uma coisa que vai deixar de existir. Né? Entendeu? Então, e isso não quer dizer que seja ruim. Você vai se especializar em outra coisa e é como... Sim. Mas causa uma preocupação, sinceramente, causa uma preocupação. Porque nem a gente estava conversando anteriormente, demora um tempo pra gente chegar a um determinado momento, e aí a gente descobre que isso vai deixar de acontecer, que você vai ter que pensar em uma outra coisa, né? É só ficar antenado e ligado nas coisas que estão acontecendo. Vocês sabiam que a linha 4 amarela não tem motorista? Sim. É programado da hora, mano. Operador É igual motorista de ônibus e cobrador. Mas tiraram a galera e o pessoal ficou todo... Pô, vai demitir uma rapaziada. Mas, gente, faz parte da evolução, cara. Faz parte. E o fato de você ir até um comércio, comprar, adquirir qualquer outro tipo de produto vai também deixar de existir. Sim. E essa é a importância de você estar sempre ligado. Isso é um índice. Quem tem menos de 30 anos, 90% das compras são online e não físicas. Aí, ó. A praticidade. Os cobradores, que é mais esperto, antenado, o que eles fizeram? Se atualizaram, viraram motorista, né, mano? Quem ficou moscando, perdeu o trampo. Cara, a gente já falou de Irmandade, já falou de Netflix, falou de tanta coisa desse episódio. Mas é isso, é um bom tema pra falar sobre as profissões do futuro. Do futuro, né? presente, porque o futuro... É amanhã, né? Quando você era moleque, você já pensou em ser motorista de aplicativo? Não existia nem celular, cara. Então, como que pensa? As coisas mudam muito rápido e basta você se atualizar. Então, se você tá hoje numa dificuldade profissional, se tá desempregado, cara, se vira. Dá pra se virar e ganhar dinheiro. Eu fiz um comentário outro dia. E não o pessoal vem que tava próximo. Isso da cadeia. Eu falei pro pessoal,
eu vou morrer logo, logo. Aí o pessoal, que isso? Vai morrer? Tá doente? Tá o quê? Não. Eu já passei metade da minha vida, eu tenho 40 anos. Eu vou viver mais 40. É a média de vida do brasileiro. E olha lá, com sorte, né? Você já pensou o que você vai fazer daqui 40 anos? Eu penso isso rápido. O tempo todo, mano. Muito rápido, velho. Aí o pessoal, não sei o que, com medo. Não, você tem que viver a realidade, A gente sabe que existe muita coisa boa pra se viver, mas a gente tem que ter essa preocupação no final da vida também. Eu fico pensando algumas vezes essas coisas, né? Eu queria entender até onde que a tecnologia ela contribui pra isso também. Cara, muitas é um bom tema, mas em tudo. Hoje, em tudo. Você faz aniversário, você comemora. O certo não era nem comemorar, porque é um dia menos da sua vida. Mais um, menos um, né? Você sabe que você vai morrer, então é um dia menos. Sempre é um dia menos. Sim. E aí, o que você faz nesse dia, né? Então, é legal quando faz esse tipo de pergunta, porque a pessoa para... que nem você tá com sua vida ativa, tá trabalhando, tá produzindo, filho na escola, cachorro, empresa, tal, não sei o que. Aí você fala, pô, eu vou morrer. Aí você fala, e agora? Eu vou morrer. Aí você vai morrer, então você tem que se preparar pro final também. Né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Pelo menos nossa conversa está gravada nos podcasts de eternizado aí. Né? Sim. Eu tô me preparando pra fazer ter mais tempo pra fazer aquilo que eu gosto, entendeu? Sim. Porque hoje em dia eu trabalho 12 horas, eu mais trabalho do que faço o que gosto. Então eu tô me preparando pra isso aí, cara. Eu quero que esse jogo vire, mano. Quando a gente fala da gente, né? Quando a gente fala da questão do offline, lá, que o Léo tava falando, é justamente isso. Você tem que se desligar do digital pra se curtir, velho. Você precisa. Esse dia eu tava me olhando no espelho, eu tomei um susto, porque eu não tava conseguindo fazer a barba. Que absurdo, velho. Por quê? Falta de tempo. Vai passando, quando você viu, tava uma barbona. Aí o moleque chegou pra mim, você tá fazendo curso pra Papai Noel, né? Eu falei, não, pô, pera aí, eu preciso cuidar de mim. Aí eu saí do trabalho, eu falei, hoje eu não vou trabalhar no Uber, eu vou cortar meu cabelo, vou fazer a barba, vou dar um trato, porque tá... sobressai, velho, vai além. Se você não para, você vira merda, né? Vou falar português, claro. Eu desde a semana passada, né? Eu gosto muito de fazer churrasco, mano. Eu gosto pra caramba, né? Eu não gosto, não. Se vê, Niltinho. E lá, quando eu morava na cidade de Tiradentes, lá calhava, não que todo mundo seja vagabundo, mas tem dia que você folga. Então a maioria que eu conheço é segurança, que trabalha folga na segunda-feira, ou 12/36, que trabalha dia sim, de novo. Então encalhava de alguns amigos que são seguranças e coisa e tal. Coincidia folga. Sim. Então a gente tá lá, não tá fazendo nada e tal. Vamos fazer o quê? Vamos queimar carne. Pega 20 de um, 30 de outro e tal. E agora eu tô querendo fazer um esquema, já tô fazendo com o meu sogro, né? Uma vez por semana, toda folga minha, a gente queimar uma carne. Mas isso aí é como se fosse... Não é só o fato de queimar uma carne pra comer, não. Sentar, trocar uma ideia, tomar um guaraná, um drink e ficar naqueles momentos relaxados. Tem um índice, uma pesquisa. A gente quer acabar o episódio, mas não acaba nunca, então a gente tá continuando. Que dá pra contabilizar quantos dias a menos de vida você tem quando você fuma cigarro. Eles falam, se você é fumante, você tem 4 anos a menos de vida. Mas a ciência não consegue contabilizar quantos anos de vida você ganha quando você tá se divertindo. Momento de lazer. Momento de lazer, momento de descontração, momento bom. É tão bom que não dá pra contar, né? Não dá pra contabilizar. Você falando assim, eu lembrei uma coisa que eu li muito engraçada, né? Que a mina chegou pro marido dela e falou assim, não, a sogra dele chegou pra ele e falou assim, você bebe muito, você comprou mais uma caixa de cerveja e tal. Você conhece aí, não? Conheço. Aí ele pega e fala assim, ela pega e faz um cálculo lá, sabia que se você em 5 anos, se você tivesse economizado nesse dinheiro aí, você compraria uma Ferrari? Aí ele perguntou pra ela, né, falou assim, você bebe? Ela fala, não. Ele fala, então cadê sua Ferrari? E é com essa que encerramos mais um episódio de sexta-feira. Muito obrigado a você que ouve o nosso podcast, que consome a gente no YouTube, consome a gente no IGTV, no Instagram. Muito obrigado. E tem os salves de hoje? Temos salves? Tem que ter salve, né, mano? Quem puxa a fila dos salves? Hoje eu vou deixar o meu amigo Samir aqui iniciar os seus... Vou mandar um salve pro mundo do samba, algumas pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta. Você participa de grupo de WhatsApp de Uber também ou não? Não tenho. Ainda bem. Só uma dúvida. Porque todo Uber que eu pego, eles ficam falando, lá no grupo dos Uber, lá no grupo... Enfim, continua. Mandar um salve pro pessoal do samba, do carnaval. Quem sabe que o ano tá se findando e algumas escolas estão se preparando aí pra isso. E a gente conhece bastante gente. Depois eu vou acabar divulgando pras pessoas que eu conheço aí pra divulgar mesmo, né? Tanta gente que a gente conhece, eu vou falar aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas pro mundo do samba, o Carnaval de São Paulo aí, a importância que tem pras pessoas que eu conheço aí. Um salve pra todo mundo aí. Bateria. Você não vai mandar pra Mônica? A Mônica? Tem que mandar, né? Um salve pra minha esposa, Mônica. Ela vai ouvir isso aí? Recentemente a gente completou 12 anos de relacionamento aí, no último dia 20, né? Dia da Consciência Negra que passou aí agora.
E muito feliz por tudo isso. Teve jantar romântico? A gente janta todo dia. Bom, meus salves vai pra minha mãe, pra dona Beth, que eu amo muito, pra minha esposa e a minha filha, que eu também amo bastante, a Dudinha e a Renata, e um abraço pros meus 2 irmãos, o Wilton e o Teco. Só hoje. Sumidos, né? Estão sumidos faz tempo, né, cara? Eles são do cachorro ainda? É isso aí. Então, um salve também para minhas filhas, para minha esposa. E um salve para todo mundo que nos ouve. Mania da gente, tá com a gente. Tá com a gente aqui no peito. O sorteio lá no nosso Instagram. E os episódios também estão no YouTube, estão nos Spotify da vida e no Deezer. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por você ter ouvido. E nos vemos e nos encontramos na próxima sexta-feira com mais um Cachorro de Feira. Cachorro de Feira. Tamo junto e Deus abençoe a todos. Deus abençoe, obrigado.